Vibe Mundial FM. Querido ouvinte, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Então eu convido você a ficar com a gente até o final do programa, porque esse bate-papo vai com certeza trazer reflexões muito interessantes para você, né? E para poder fazer jus aqui ao nome do programa e também àquilo que eu e a Eliane aprendemos e que tem feito tanto sentido, que tem dado tanto resultado em termos de transformação para as nossas vidas, a gente vai começar o programa de hoje fazendo uma pergunta, né? Que é o convite do Access. Faça perguntas. Então a gente começa hoje fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, querido ouvinte: é possível viver uma vida sem sofrimento? No dicionário, a gente encontra o significado de sofrimento como sendo uma ação ou processo de sofrer, né? E sofrer nada mais é do que sentir uma dor física ou moral. Então eu pergunto para você, querido ouvinte, verdade, é possível viver uma vida sem sofrimento? Não é para buscar resposta, né? Eu não quero a resposta dessa pergunta. Eu quero que você sinta em você o que essa pergunta provoca. Eu quero que você sinta a energia dessa pergunta. Quando eu faço essa pergunta, verdade, é possível viver uma vida sem sofrimento? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre sofrimento, né? A primeira importante reflexão que a gente convida todo mundo aí a fazer com a gente é que nós vamos para o lugar do sofrimento como julgamento, né? Sofrimento é ou não é um tipo de julgamento? Quando você diz que já sofreu muito, que sofre muito, você está definindo isso para a sua vida ou não está? Aquilo que te faz sofrer é igual para todo mundo? Todo mundo sofre das mesmas coisas? Por exemplo, eu me separei do meu companheiro ou da minha companheira. Isso me faz sofrer muito. A gente pode dizer que todas as pessoas que se separam do companheiro ou da companheira sofrem na mesma proporção, Eliane? Eu acredito que algumas pessoas separar do companheiro ou da companheira é motivo para festejar. É motivo para soltar fogos de artifícios, não é? É um bom exemplo para demonstrar isso que você disse, Edgar. Então, quando você pergunta se o sofrimento é igual para todos, claro que não, né? E com isso podemos afirmar que sim, sofrimento é um julgamento. E quando nós percebemos que sofrimento é um tipo de julgamento, a gente chega no segundo ponto desse bate-papo. E qual é o segundo ponto? O segundo ponto é o seguinte: sofrer é uma escolha? Aí você vai brigar comigo agora, né? Já deve estar falando, Eliane, que besteira, né? Para com isso, imagina, eu não escolhi sofrer. Quem que vai escolher sofrer, né? Passar por esta ou por aquela dificuldade. Será verdade que você não escolheu sofrer? Quantas situações criamos na nossa vida para provar a crença que temos que não podemos ser felizes? Quantas crenças temos na vida de que a felicidade só pode vir depois do sofrimento? O quanto nos sabotamos para provar que para evoluir tem que sofrer muito, ou que só evoluímos pela dor. Vocês já ouviram isso em algum lugar? É mais fácil evoluirmos pela dor do que pelo amor? Pois é. Eu acreditei nisso por muito tempo na minha vida. Embora lá no fundinho do meu coração sempre aquilo me parecia meio estranho. Eu pensava assim: puxa, Jesus veio nessa realidade e só trouxe exemplos de amor. Então a dor é mais potente que a dor é mais potente que o amor? Oi? Como assim? Então dizer que é mais fácil evoluir na dor do que no amor, no meu entender, era meio contraditório o que Jesus falava, não é? Percebe a energia que surge quando a gente faz essas perguntas? O sofrimento é um estado emocional de baixa consciência. Quando você entra na energia do sofrimento, você levanta barreiras gigantescas que te impedem de enxergar a verdade da sua realidade. E muitos acreditam que dor e sofrimento são as mesmas coisas também, e não são. A dor, ela pode aparecer,
pode vir de fora ou de dentro, machuca, machuca sim, mas ela vai embora, ela fica um tempo e vai embora. Acho que essa diferenciação é muito importante, né? A gente acha que dor e sofrimento é a mesma coisa, mas não é. O sofrimento, gente, é a racionalização da dor. É quando a gente tem a dor e traz essa dor para a razão e começa a elaborar com a razão essa dor. Aí passa a ser sofrimento. E o sofrimento também é quando a gente escolhe ficar com aquela dor por muito tempo, exatamente porque a gente racionalizou ela, né? É um tempo muito maior do que o tempo que ela deveria durar naturalmente. A dor chega, te machuca, mas o tempo que ela vai ficar com você, é você quem decide. Nós julgamos tudo aquilo que consideramos uma experiência ruim, uma experiência não desejada por nós. Isso acaba trazendo para a gente uma emoção correspondente negativa, exatamente porque aquela emoção a gente considera ruim, né? Agora, se você se coloca, como nós dizemos na PNL, na posição da terceira pessoa, se você olhar para as adversidades da sua vida como um mero espectador, sem definir que aquilo é ruim, que é perverso para você, você entra num espaço de perceber o que aquela situação está te mostrando. Já disse aqui uma vez, por exemplo, no caso da depressão. A pessoa pode entender a depressão dela como um sofrimento gigantesco. E, na verdade, a depressão nada mais é do que o seu ser, em comunhão com o seu corpo, dizendo: basta, chega, eu não estou sendo quem gostaria de ser verdadeiramente. A depressão é a sua grande aliada e está te dizendo: vamos mudar de caminho. Este caminho não dá mais, por aqui não está sendo mais contribuição. O que mais podemos ser, perceber, saber e receber que não estamos dispostos a mudar? Percebe que se você olhar para o seu sofrimento sem julgamento, sem conclusões, sem porquês, você vai para esse espaço de o que mais é possível? Vai para o espaço da pergunta onde eu não estou escolhendo a felicidade e a alegria para validar o seu sofrimento? E o mesmo podemos dizer até para uma doença. Sim, no caso de doenças, a doença traz dor. Doença é aquele sentimento, é aquela emoção que você não olhou durante muito tempo, em que em algum momento somatizou no seu corpo. E quando a doença chega, já materializou, está ali, está no corpo. É olhar para ela e perguntar: ok, como podemos mudar isso? Essa pergunta vai ser 1 milhão de vezes mais contribuição na sua vida do que você ficar escolhendo sofrer com a doença. Olhar para a doença e perguntar: que potência eu estou negando ser com a escolha dessa doença? Percebe como a pergunta traz essa energia da consciência? E uma outra reflexão é o quanto de sofrimento você está mantendo na sua vida para honrar e validar o sofrimento dos seus pais ou de alguém querido. Como você vai olhar para os seus familiares se você for feliz? Enquanto eles estão sofrendo. Você estará sendo egoísta? Você estará sendo irresponsável se for feliz? É isso? Será o louco da família se for feliz e alegre? Então, aqui a reflexão é a seguinte: verdade, este sofrimento na minha vida é meu? Você vai perceber que muitas vezes carregamos pesos, sofrimentos que com certeza não são nossos, mas que permitimos que eles estejam em nossa vida como forma de autossabotagem, para parar você e dizer: não, você não pode ser feliz. Outras pessoas da sua família não foram felizes. Elas sofreram muito e você precisa manter esse padrão. Você precisa validar o sofrimento dos seus ancestrais. Aliás, você só está aqui hoje graças a eles. Não é assim? Então, você precisa validar o sofrimento dos seus ancestrais, escolhendo igualmente o sofrimento. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que